Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos. Hoje um pouco mais tarde, por conta de uma viagem. Cheguei agora há pouco, mas ainda assim, feliz de poder cumprir aquilo a que me comprometi. E uma mensagem lindíssima hoje, o número 52, capítulo 52 do livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditada pelo Hamed. E o título já é muito bonito. Será que buscamos o que queremos? Já numa indagação bonita de que, será que a gente sabe para onde a gente está indo? Será que a gente realmente entende aquilo que a gente faz? E a lei de ação e reação, que é aquilo que a gente está fazendo continuamente, pensando, agindo, né? Agindo no mundo, terá consequências, né? Então vamos continuar. O que queremos realmente da vida? Para que vivemos? Qual é a nossa busca verdadeira? Então, questionamentos bonitos, eu gosto muito quando o Hamed ele começa com vários questionamentos e cada um realmente adentra aí a luz da própria alma para se descobrir, para se entender melhor. O que será que eu desejo da vida, né? E se a gente realmente puder escrever isso, deixar bem claro, né? Porque às vezes a escrita faz com que a gente realmente tenha ali claro na nossa frente aquilo que a gente realmente deseja ser, deseja viver. E tudo fica mais fácil quando a gente compreende para onde a gente está indo, o rumo que a gente quer tomar, onde a gente quer chegar. Fica mais fácil dizer sim, fica mais fácil dizer não, fica inclusive mais fácil de pedir ao universo, né, que conspire a nosso favor de algum modo. Queremos mesmo viver a vida que levamos? Então, será que a nossa vida, será que a forma como a gente está levando a vida, será que é boa? Será que as nossas atitudes, os nossos pensamentos são condizentes com a pessoa que a gente quer ser? Queremos mesmo fazer o que fazemos, né? Então são vários questionamentos. Será que aquilo, por que que eu faço o que eu faço, né? E não simplesmente sair fazendo, fazendo o que todo mundo faz. Por que que será que eu faço o que eu faço? Será que é o melhor para mim? Será que aquilo que eu faço é aquela árvore frondosa que vai dar bons frutos? Porque necessariamente frutos virão, consequências virão a partir das nossas ações. Que frutos são esses? Será que a gente já parou para pensar, né? Queremos mesmo estar com quem estamos, né? E aí toda uma questão sobre as nossas companhias, né? Principalmente a escolha das nossas companhias, porque essa verdade que a gente já vem com um núcleo familiar por necessidade, né, divina, há aquelas pessoas que a gente escolhe como pessoas diletas do nosso coração, seja numa amizade, seja num círculo, né, mais próximo ao nosso coração. Será que essas pessoas de fato reabastecem o nosso coração, têm valores parecidos? E claro, a gente pode conviver, né, com as mais diversas pessoas, e essa diversidade é extremamente importante, mas aquelas pessoas que a gente pode escolher estar ao nosso lado, né? Será que a gente sabe fazer essas boas escolhas, né? Há pessoas que jamais questionam sobre essas coisas, porque não querem saber nada sobre si mesmas. Então, é bonito quando a gente começa a se questionar, porque essa dúvida saudável, né? Esse levantamento de hipóteses, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu convivo com as pessoas mais adequadas para mim? Será que eu escolho, né, os melhores caminhos, as melhores palavras, as melhores atitudes, os melhores pensamentos para a vida que eu quero levar? Então, todos esses questionamentos são ótimos para que a gente comece a adentrar ali o caminho de nos autodescobrir, né? De descobrir a nós mesmos. E aí ele fala, né? Pessoas que jamais questionam sobre essas coisas porque não querem saber nada sobre si mesmo. Então é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem assim uma curiosidade, tem uma vontade de saber sobre os outros, muitas vezes inclusive sobre a vida alheia, numa forma ali meio que quase de maledicência mesmo, mas de outros de uma curiosidade genuína, mas sobre nós mesmos, o capítulo, né? O livro, né? Da nossa vida, de quem nós realmente somos em profundidade. Muitas vezes a gente não tem essa curiosidade, não tem essa vontade, né? Que teria se fosse qualquer outra pessoa. Então, para você ver, muitas vezes a falta de auto-amor, né? São criaturas que agem impensadamente sem medir o alcance de suas palavras e gestos, atos e atitudes. Não se dão conta das coisas em sua volta, não percebem as circunstâncias em que vivem. Então, se eu não tenho essa vontade de adentrar, de me observar, de saber quem eu sou,
aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, passa completamente despercebido. E eu vou vivendo uma vida sendo levada, né? Como se diz ali, uma folha sendo levada ao vento. Ou seja, se o vento está favorável, se está indo para determinado lado, eu estou indo. Se esse vento muda, eu estou indo já para outro lado completamente diferente. Muitas vezes a gente está ali andando em círculos e não saindo do lugar. Não se dão conta das coisas em sua volta, não percebem as circunstâncias, agem de modo insensato e maquinal, ou seja, automático, né? Sem pensar, né? Só no automatismo, só nos nossos hábitos, muitas vezes arraigados, de responder mal, né? Muitas vezes desses próprios hábitos mesmo de ser grosso, né? De ter uma resposta ali pronta, mas atravessada, né? De ser ríspido, de não saber colocar realmente as palavras mais adequadas. Então, muitas vezes a gente tem esse hábito e age de forma automática com tudo e com todos e causando realmente destruição à nossa volta, né? São levianos e incoerentes. Há neles ausência de reflexão. Não têm nenhum domínio de suas faculdades naturais. Porque, de verdade, né, você vai começando a ver que esse autodomínio, que se fala muito, né, esse se controlar, esse autocontrole, ele é extremamente difícil, desafiador, né? Então, exige muita reflexão, né? Então, o ideal seria, né, que ao final do dia a gente realmente fizesse, a fim de não se perder, né, de que a gente fizesse ali mesmo uma reflexão profunda sobre o nosso dia, sobre aquilo que a gente poderia sim continuar fazendo, que está legal, está no caminho que a gente deseja ir, mas aquilo que já não condiz, né? Aquela palavra ali mal colocada, né? Uma situação causada por algo que a gente falou, algo que a gente pensou até, né? Então, a gente vai vendo ali as consequências daquilo que a gente faz se a gente tiver esses olhos de ver, né? Então, por isso essa reflexão diária, olha, o que que eu posso mudar, né, hoje? O que que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Isso no sentido não de culpa, mas de responsabilidade. No dia seguinte, mova a minha vida, as minhas decisões, as minhas ações no sentido de fazer diferente. Porque se a gente não faz essa reflexão de forma constante, a gente vai perdendo, né, esse time das coisas, né? E as coisas vão se desenrolando, vão acontecendo, vão criando raízes, consequências na nossa vida e a gente muitas vezes não sabe por quê, porque não faz essa reflexão diária, não dá essa atenção, né, aquilo que a gente deveria pensar, fazer, como a gente deveria agir. Por outro lado, não são poucos os que se satisfazem em apresentar para si e para os outros respostas prontas, regulamentadas, banais, corriqueiras. Não se pode entender nada daquilo que não tenha vindo das próprias experiências e vidas inspirativas. Eu acho isso profundamente dignificante. Uma coisa é a gente conhecer, ter acesso ao conhecimento, a vários livros, como a gente está fazendo aqui, a várias leituras, autores. A vida é grandiosa, né? A vida é grandiosa no sentido de nos dar muitas ferramentas, mas são ferramentas. O que significa que, para que aquilo gere transformação na minha vida, eu tenho que utilizar essa ferramenta. Não basta que eu a tenha à minha disposição, requer que eu a utilize. E isso a partir da nossa atenção sobre aquilo que a gente fala, faz, né? Essa consciência mesmo de como a gente age no mundo e, sobretudo, essa vontade de colocar em prática aquilo que a gente sabe. Então, muitas vezes a gente tem um conhecimento gigantesco, vasto em determinado assunto, em determinada área, né? Muitas vezes a gente sabe muito sobre paciência, mas na hora de aplicar a paciência, quão difícil é, né? E quão diferente é. Então, muitas vezes a gente sabe frases bonitas de vários autores, né? E que bom, né? Isso não é ruim, mas ao mesmo tempo, esse conhecimento que não é internalizado, que não passa pelo nosso coração, de verdade, pouca transformação gera no nosso interior. Então, muitas vezes, de novo, né? Uma atitude muitas vezes de eu conheço, eu sei, eu entendo, mas isso para fora, né? Esse conhecimento que se exterioriza, mas na hora de internalizar, aí muito pouco, né? Então, de verdade, que ótimo saber sobre Platão, saber sobre Emmanuel, vários outros autores, mas o que que a gente tem feito com o conhecimento de que a gente já é portador, né? E essa é uma das mais bonitas lições, porque isso é o que de verdade vai fazer quando as provas vierem, quando as circunstâncias estiverem mais desafiadoras, é se colocar em prática, que vai falar, concordo com Platão, porque ali,
né? Platão tem uma frase muito bonita, né, que ele fala que aquilo que a gente mais é, deveria fazer por alguém que a gente ama é crescer como ser humano, né? É ir na frente, é dar o exemplo, né? Para que aquela pessoa, inclusive se sinta inspirada a ser um pouco melhor, né? Facilitar o caminho dela de algum modo também, por que não? Mas isso é uma frase, né? Mas quando a gente internaliza isso, quando a gente põe em prática isso, a gente vai ver de verdade, nossa, quanta sabedoria tem por trás disso mesmo, né? Então eu não tenho mais necessidade de impor nada às pessoas, de controlar, eu não tenho necessidade de achar que a minha verdade é melhor que de outra pessoa, né? Ou que a minha opinião é a certa. Não, né? Eu cresço na medida do possível, fazendo aquilo que eu tenho à minha disposição para na prática ser melhor. Então, percebo que de verdade, o que mais a gente pode fazer para alguém que a gente ama é a ajuda maior que a gente pode dar para alguém, né? Igualmente, são inumeráveis aqueles que, julgando saber muito, limitam-se a repetir frases feitas, retiradas de compêndios filosóficos e religiosos. Têm resposta para tudo. Repisam conceitos ocos e sem eco, tomam ares de intelectual, mas em verdade sentem enorme vazio interior. Porque aquilo que não passou pelo nosso coração, aquele conhecimento, né, exterior, que não passou pelos meandros do nosso coração, pela nossa consciência mais profunda, é isso, gera ainda assim um vazio. Já é um movimento da nossa alma no sentido de busca, de procura de ser melhor, mas aí perceber que, de fato, aquilo que nos preenche é essa vivência, essa vontade de viver, né? E Helena Blavatsky é uma filósofa também, fala uma frase muito bonita, que é honrar as verdades com a prática. É isso. O que que eu tenho feito com o conhecimento que eu sou portador, né? Quais modificações, né, eu tenho feito? E muitas vezes esse conhecimento nos afasta, né? Esse conhecimento que seria algo para nos tornar seres humanos melhores, mais sábios, mais tolerantes, isso nos afasta ainda mais dos demais. Que a gente muitas vezes tem um senso de superioridade, de que sabe tudo, de que é melhor, né? Ilusório, né? Ilusório. São belos e belos que a gente vai colocando de novo em algo que seria bom, que é esse conhecimento. Muitas vezes a gente se perde ali nisso tudo e também um enorme vazio interior. Então, claro, já é um começo, já é uma busca, mas interiorização, profundidade, né? É aquilo que se fala. Tem a verticalidade, que são esses diversos conhecimentos, a quantidade daquilo que a gente sabe, mas, sobretudo, essa horizontalidade, que é essa profundidade, né? Então, vamos prosseguir. Queremos ser de grande utilidade à nossa estrada evolutiva, prestarmos atenção reflexiva às palavras de Cristo Jesus. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, credes que receberei. E assim será para vós. Pedimos de fato que desejamos? Pode ser que nos darão tudo aquilo de que não gostamos. E é interessante porque quando a gente não tem esse conhecimento da nossa alma, e olha, gente, a gente vai ganhando isso aos pouquinhos, e são em camadas. Acreditar que a gente sabe quem a gente é em profundidade, os seres complexos que somos, assim, em absoluto, de forma alguma, né? A gente está iniciando esse processo de se conhecer, de entender os nossos potenciais, as nossas deficiências também, né? Mas quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente vai vendo que muitas vezes os nossos desejos e os nossos pedidos são muito diferentes daquilo que a gente realmente necessita. Porque o que seria o mais adequado, né? Naquela passagem de pedir-vos será dado. Se eu pedir com o meu coração, com a minha alma imortal, aquilo que eu realmente, que eu sei que eu necessito como alma imortal, por certo, isso virá, né? Mas muitas vezes nessas ilusões que a gente cria desses ter, né? Muitas vezes a gente quer ter coisas, ser, né? Posições ali transitórias que na verdade se nos fosse dada, seriam quase que um suplício para a nossa alma imortal, uma queda gigantesca, um afastamento ali da casa do Pai muito grande, né? Então, esse desconhecimento de nós também nos faz pedir coisas muito contrárias, ou desejar, né, coisas muito contrárias ao que realmente é a vontade do Pai, e que no final das contas é a nossa essência, é o nosso coração, e está ali à nossa disposição, para que a gente possa adentrar e se conhecer. Batemos na porta que queremos?
talvez abrirão portas pelas quais não queremos passar. Então é interessante, né, que muitas vezes é isso, né, esse apressar de querer responsabilidades, posições ou querer coisas na nossa vida, a gente não entende que tudo isso tem responsabilidade, tem consequência, né? Será que a gente realmente quer abrir aquela porta? Será que a gente sabe que se adentrar aquela porta, que se abrir aquela porta, a gente sabe quais consequências vão advir e que vida a gente vai levar a partir disso tudo? Então, será que a gente realmente quer abrir aquela porta que a gente tanto deseja, que a gente tanto fala que quer, né? Se não sabemos o que queremos, para onde? Então, estamos indo. Então, de novo, vários questionamentos, né? Como a vida maior vai facilitar a nossa caminhada se não sabemos qual é o nosso momento? Então, na maioria das vezes, nós somos as folhas ao vento sendo levados pela vida, pelas circunstâncias, pelo que as pessoas nos falam, pelo que a sociedade diz que é o melhor, é o correto, é o mais atrativo, né? Vai nos fazer estar ali nas primeiras posições, e, em geral, é isso que a gente deseja. Mas foi internalizado? A gente pensou quais são as consequências disso para a nossa alma? Será que é realmente isso que a gente deseja, né? Pensemos bem, reflitamos. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Então, muito mais do que conceitualizar, intelectualizar, racionalizar a nossa vida, sentir em profundidade a nós mesmos, as circunstâncias, aquilo que nos rodeia, né? Ousemos tomar uma atitude de observação íntima e interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida. Então, que bonito, né? Essa postura dele de sugestão, uma observação interna do nosso próprio coração, daquilo que acontece fora, então, observação interna e externa, de atenção perceptiva e junto com o quê? Com um anseio profundo, com uma vontade profunda de encontrar o nosso lugar no mundo. Então, não basta uma mera observação, se atentar para esse fora e para esse dentro de nós, mas, sobretudo, com essa intenção, encontrar o nosso verdadeiro lugar na vida, de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. Isso é das coisas mais lindas que tem. É passar pelas experiências da vida, passar pelas coisas que nos acontecem e se perguntar, e se perquirir, né? O que que isso está querendo me dizer? O que que isso está querendo me ensinar? Será que a gente tem essa coragem de perguntar, né? Seja nos momentos bons, mas sobretudo nos momentos desafiadores, dolorosos, o que que isso está querendo me mostrar? Qual é o sentido de tudo isso, né? Será que a gente se pergunta? Será que a gente tem vontade de entender, né? Porque muitas vezes a gente, é o que ele coloca ali no início, a gente tenta se afastar e tenta se fugir desse entendimento de nós, da vida, né? Nessa fuga, porque sabe que a partir disso, a partir de entender, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, né, dessa postura vitimista diante da vida, dessa postura de culpar a si mesmo e aos outros e tomar responsabilidade, né, tomar as rédeas da vida e falar, agora que eu vi, me comprometo, né. Então, muitas vezes essa postura de fuga, que a gente está o tempo todo querendo fugir de nós mesmos através dessa atividade externa, né, e vida interior, muito pouco, né? O mundo nos apresenta uma enxurrada de pensamentos concluídos e de opiniões prontas. Então, é a verdade. Hoje em dia, você vai ver, todo mundo tem uma opinião muito bem formada, um pensamento já definido, e muito pouco, né? Você vê, inclusive, as pessoas se questionando se aquelas verdades que elas têm, assim, pela vida inteira, seja de crença, seja de conceitos, né? Sobre casamento, sobre amor, sobre felicidade, sobre dor, se são os melhores, né? Então, é verdade que quando a gente cresce um pouquinho como ser humano, a gente percebe o quão iludido muitas vezes nós estamos, quão equivocados os nossos conceitos são, quanto a gente precisa entender que a gente pouco sabe, para que então dê espaço para coisas novas chegarem, para ideias novas serem reformuladas dentro de nós, e a gente vai perceber isso, né? Muitas vezes, opiniões bem formadas, concluídas, definidas, muitas vezes escondem ali uma falta, inclusive, de vida interior. Que será que eu me questionei realmente se eu acredito nisso que eu estou falando?
se isso é realmente verdade. E ao longo do tempo a gente vai perceber que a gente vai entendendo um pouquinho mais, vai reformulando, vai se refazendo, vai se vendo diferente, vai se entendendo melhor, e aí necessitamos sempre se oxigenar, oxigenar a si mesmo, as ideias, então vai ver. Muito pouco dessas ideias são realmente absolutas, verdades absolutas. É um erro de cálculo buscar respostas feitas e muitos de nós ainda não queremos pensar por nós mesmos. E é interessante perceber que muitas vezes parece assim um contrassenso, né? Porque o que mais a pessoa busca, não, eu quero me entender, eu quero saber quem eu sou, eu quero tomar as minhas próprias decisões, mas o custo disso também é grande, né? Porque quando a gente se equivoca, quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, fomos nós, não foi o outro, não dá para culpar o outro. Não, fomos nós que escolhemos, fomos nós que pensamos daquela forma, fomos nós que agimos. Então, é um custo ainda muito grande para nós nos responsabilizar pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Muito mais fácil culpar os outros, aquele que nos deu opinião, a ideia. Ah, não, mas eu fui assim porque fulano, fiz isso porque fulano me falou, fui por esse caminho porque me indicaram, eu fiz tal curso porque meus pais falaram. E aí uma série de coisas, de justificativas, de racionalização, tudo como uma fuga, né, para não tomar essa responsabilidade pela própria vida. Custo alto também. Essa fuga é um custo ainda maior, porque eu acho que ainda para nós parece ser muito dolorido, né, muito assim custoso tomar as rédeas da vida, mas é ainda mais custoso e ainda mais dolorido a longo prazo esse não tomar as rédeas da própria vida, esse permitir que os outros o tempo todo nos conduzam, imponham coisas sobre nós, muito mais deletério para nossa alma. Então, muitas vezes a gente veio viver, né, um propósito completamente diferente, mas não sabe dizer o não, não sabe desagradar, não no sentido de desagradar por si só, mas eu perceber que há ideias melhores e há sentidos maiores dentro de si. Olha, eu entendo, respeito qual é o seu caminho, a sua vontade, o meu respeito, mas agora eu tenho que ir por aqui. Eu gostaria muito que você concordasse, né, que você continuasse me amando, mas se não for o caso, é um preço às vezes alto, mas alto a curto prazo, mas a longo prazo, que liberdade para a nossa alma. Então, é ir realmente sabendo o que dizer, como dizer, né? Sabendo se entender, sabendo tomar as rédeas da própria vida. Assim procedendo, apenas agravamos a angústia da busca por não procurarmos o que está imanente na nossa própria alma. Então, também muitas vezes a gente não se mostra quem é, porque entende que ao se mostrar tal qual é desinteressante, é inferior, é menor, e aí tem que quase colocar como uma capinha, uma máscara, assim, né, no sentido de ser maior, de ser melhor, mas aí percebendo que custa isso, né? A que custo realmente a gente vai fazendo tudo aquilo, vai coisas, né? Então, há sempre custos, gente. E aí há custos maiores e menores, aquilo que realmente a gente vai adentrar no profundo da nossa alma e vai se perquirir. Realmente aí apenas agravamos a angústia da busca por não procurarmos o que está imanente na nossa própria alma. Então, ao fingir-se o que não é, ao querer conviver com pessoas muitas vezes que não condizem mais com quem a gente é, para ser aceito, para pertencer, né? A gente vai encontrar pessoas que realmente estão muito distanciadas de quem nós somos. Então, olha o contrassenso, né? Muitas vezes a gente se mascara de quem a gente não é, começa a ir a lugares, a fazer coisas, né? Como todo mundo, a se vestir, a se portar, a fazer tal e qual coisa, né? E aí, muitas vezes, nessa ânsia de pertencer, de ser aceito, e sem perceber que cada vez mais se aproxima daquelas pessoas que poderiam, né, que ela poderia encontrar nessa jornada se ela realmente fosse quem fosse. Porque entenda, o que que a vida há de trazer? Pessoas compatíveis com aquela máscara no qual ela vive. Mas será que, mesmo ela conseguindo aquilo, vai ser feliz, né? Vai se satisfazer? Ou vai perceber conquistado aquilo que ela tanto desejava, aquela pessoa, aquela circunstância, aquela situação?
Mas não era nada disso que eu queria, eu nem sou assim, né? Então veja, né? Mostrar quem nós somos, saber quem nós somos, desejar aquilo que é compatível conosco, com a nossa alma. Cada criatura tem um jeito único de ser e crescer, um espaço exclusivo a ocupar neste mundo e um peculiar poder pessoal de mapear seu próprio caminho evolutivo. Olha isso. Poder pessoal de mapear o seu próprio caminho evolutivo. Eu tomo as rédeas da minha vida, eu me encontro, eu estabeleço para onde vou, aquilo que eu desejo, onde eu quero chegar. Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, na minha velhice, no dia da minha morte, quem eu quero ser? Quem eu quero ter sido, né? Então, é ir se programando mesmo, colocando metas, né? Materiais também, por que não, da nossa vida, da forma como a gente quer estar, né? Na nossa vida material, porque estamos na matéria, mas, sobretudo, quem nós queremos ser como seres humanos no último dia da nossa vida, né? E que bonito fazer essas reflexões, porque a gente vai se tornar aquilo que a gente deseja profundamente ser. Aquilo que a gente pensa com constância, a forma como a gente age é quem a gente é quem a gente vai continuar sendo, né? Então, é ter isso muito bem claro, né? Porque como um mapinha, se a gente sabe onde está, né? Se a gente sabe onde a gente quer chegar, tudo fica mais fácil. Olha, aqui eu vou ter que dizer não, apesar de me doer muito, apesar de ser algo ainda muito difícil para mim. Eu percebo isso daqui já está incompatível com a minha jornada. Não dá mais. Então fica mais fácil dizer o não, né? Não que a gente não vá sofrer, mas é bom também entender que nem tudo a gente vai ser, nem tudo a gente vai poder. É bom para nossa alma também saber que nem tudo a gente vai conquistar, nem tudo a gente vai conseguir ser, mas ao mesmo tempo que bonito é quando cada vez mais a gente adentra a nossa alma e fala: estou fazendo isso por conta da minha alma imortal. É o que ele fala ali no final do capítulo, a natureza patrocina. Quando a gente tem um objetivo altruísta, né, que não é meramente assim algo, um desejo egoístico, né, que não é meramente só a satisfação do nosso prazer momentâneo, a natureza nos patrocina de formas inacreditáveis. E a natureza, como tudo que você possa imaginar, é Deus, Deus agindo realmente na nossa vida, né, esse patrocínio divino, sem o qual muitas vezes a gente sairia muito pouco do lugar, né? Então, a gente é como eu brinco, né? A gente dá quase 1 centavo e Deus dá 1 milhão. Mas a gente precisa dar esses centavinhos para que possa, então, ser patrocinado pela divindade. E somos, constantemente. E aí a gente vê o nosso tamanho também, né? Nessas horas de perceber esse patrocínio divino que acontece para com todos, né? A gente entende, olha, a minha parcela, a minha contribuição é muito pequenina, mas que bom que há um patrocínio divino que transforma esse insuficiente que ainda sou, essa imperfeição que ainda possuo, em algo muito maior do que eu, porque não tem a ver comigo, tem a ver com a vida, tem a ver com ser instrumento, né? Então, que bonito perceber também isso. O que resulta da opinião alheia e nela se fundamenta é conceito relativo. O que deriva da realidade das coisas, o que se sente, o que se vive, nela se baseia, é fato autêntico, né? Então, a opinião alheia e aquilo que se fundamenta nela é relativo. Agora, aquilo que a gente realmente vive, aquilo que a gente realmente é, isso é uma verdade autêntica, né? A grande maioria das criaturas prefere enxergar por meio dos olhos dos outros. Então, inclusive, tem uma passagem do Emmanuel que me veio agora à cabeça que fala exatamente isso. Não permita que os outros estejam vendo a vida por intermédio dos seus olhos. Gente, isso é fantástico, né? E que a gente também não permita estar vendo a vida pelos olhos de outras pessoas, ou seja, não impor os nossos pontos de vista, a nossa visão de mundo, que os outros e nós mesmos não estejamos vendo a vida ali por intermédio dos olhos de outras pessoas e que a gente não faça isso com os outros, né? Muito no sentido de encaminhar, conduzir, tendo uma boa intenção, mas que se você for adentrar por ver de verdade ali as verdadeiras intenções, elas são de controle, né? São de imposição, são de alimento ali, do livre-arbítrio ali, né? A grande maioria das criaturas prefere enxergar a vida por meio dos olhos dos outros. Entretanto, devemos perceber a vida com os nossos próprios olhos. Os famosos ter olhos de ver, né? Que muito pouco ainda temos. Sabemos mesmo o que pedimos?
Do contrário, poderemos viver existencialmente sem paradeiro, como ambulantes, sem rumo e sem ponto. Folha ao vento, né? Diziam os antigos sábios: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. É silenciosamente mesmo, mas é isso, o universo inteiro conspira a nosso favor. A gente sabe para onde vamos. Então é isso, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir, né? Então, como que eu vou soprar a favor? A pessoa não sabe que direção ela vai, se é para frente, se é para trás, né? Então, fica como esse barquinho sem leme, né? Tem uma âncora também. Vai sendo conduzido, arrastado pelas marés, pelas águas, pelos ventos, né? E em círculos, ou muitas vezes retrocedendo, né? A mesma coisa, né? Se a gente não sabe para onde ir, a gente fica como essa folha ao vento que anda em todas as direções e muitas vezes não sai nem do lugar, né? E aí, gente, só para finalizar, uma mensagem maravilhosa da Maria Dolores, né? E esse poema, na verdade, é do livro Antologia da Espiritualidade, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, a autoria é Maria Dolores. E olha que belo, gente. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, ensina-me que estou que me inspire a buscar-te. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Gente, que coisa mais linda, né? A poesia tem essa função de resumir tudo e de adentrar assim, as entranhas da nossa alma de uma forma assim, muito direta, né? São várias passagens muito bonitas, né? Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Então é isso, né? Muitas vezes os nossos desejos, os nossos caprichos fossem de fato atendidos, quantas súplicas indébitas e quanto comprometimento para a nossa alma. Então, agradeço, Senhor, quando me dizes não. E será que a gente sabe agradecer quando Deus dá um não para a gente? Muitas vezes peço dádiva, estima, concessão, posse, prazer. No meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deixa percorrer. Então, olha a beleza de uma alma que já percebe que muitas vezes aquela tentativa de poder, aquelas concessões que a gente faz, aquelas estimas que a gente deseja, aqueles prazeres, aqueles gozos, talvez fossem não algo desejoso como a nós parece no primeiro momento, mas espinhos na senda que o Senhor nos deu a percorrer, né? Então, que grandeza é perceber que muitas vezes os nossos desejos, se atendidos, seriam as maiores causas das nossas perdições, né? Então, que a gente possa ir percebendo, tem essa outra parte, né? Em muitas circunstâncias eu rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Então, às vezes eu estou rogando ali afeto, mas o que que eu encontro? Solidão. E aí ele fala, né? E aí ela fala, quando me deixes a solidão por guia, para quê? Para me inspirar a buscar-te. E é verdade, né? Muitas vezes a gente deseja afetos, deseja que pessoas estejam ali ao nosso lado, sejam familiares, sejam afetos mesmo, cônjuges, parceiros, né, amizades. E muitas vezes
Esse pedido vem em forma de um não, que é uma solidão muitas vezes para nós profunda, mas que faz o quê? Que a gente se reencontre com o nosso eu. Né? Então, muitas vezes esse não vai ser assim, não vai ser agora, ou não vai ser com essa pessoa, né? Que nos causa ali uma solidão profunda, o sentido de não pertencer. No final das contas, é a providência divina nos encaminhando para nos conhecer em essência, e a buscar Deus de verdade, né? Que é essa conexão realmente verdadeira. E a partir daí, desse encontro divino com Deus e com a própria alma, entender o que é melhor para si, quais afetos são melhores para si. Porque muitas vezes tem aquela pessoa ali ao nosso lado, muitas vezes para gozos imediatos, para prazeres, né? Para ali para o nosso sim, é uma perdição profunda para a nossa alma, é um não encaminhamento, né? Um desvirtuamento do nosso propósito, da nossa missão por aqui. Então, aí percebendo todas essas coisas, né? Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Então, olha que bonito, cumprir o meu dever, aquilo que é a vontade do Pai ao meu respeito, que eu entenda profundamente que é cumprindo o meu dever, que aí sim é que o Senhor vai me dar além do necessário, e não a satisfação ali de muitas vezes um capricho que não é aquilo que a minha alma realmente deseja, anseia e necessita. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te roga que não deva, não me atenda, Senhor. Então, será que a gente já tem esse discernimento, essa consciência de agradecer a Deus pelos nãos da vida? E muitas vezes a gente vai ali adentrando realmente o nosso passado espiritual, dessa própria vida mesmo, e a gente vai perceber quantos nãos que foram ali recebidos muitas vezes com tristeza e até rebeldia da nossa parte. Nossa, quanto livramento de vida que foi, né? E a perceber que muitas vezes, como estamos ainda muito distanciados de nós mesmos, da nossa verdadeira essência, no final das contas a gente recebe muito mais não do que sim, mas tudo por necessidade. Porque é bonito perceber também que quanto mais a gente se conhece dentro da nossa alma, mais a gente vai percebendo que a gente vai sendo atendido porque a gente já tem essa vontade de seguir conforme a vontade do Pai, de seguir as leis da natureza, de entrar no fluxo da vida, de fazer as coisas de forma mais correta e não só para o nosso egoísmo, para o nosso interesse, só para o nosso bem-estar, sem pensar ali na felicidade dos demais, daquele que nos rodeia, sem pensar nas consequências dos nossos atos para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então é isso, eu espero que tenha sido uma lição útil, uma lição agradável para vocês e que possa aí cutucar a nossa alma, no sentido de nos perquirir. Será que a gente realmente sabe o que a gente quer, para onde a gente está indo? Quem a gente é, né? Então, é isso. Uma boa semana para todo mundo. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá, gente.